Boa noite, pessoal. O próximo palestrante vai ser o Windon Brustorin, tá? O próximo tema será a evolução do oráculo até a nuvem, tá? Eu vou passar a palavra para o Windon. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Só fazer uma pequena correção, meu nome é Wendel. E vamos falar um pouquinho, sempre um prazer falar um pouquinho sobre Oracle para vocês, tá? Bom, antes de eu entrar propriamente na parte da Oracle, eu como profissional Oracle, já trabalhei dentro da Oracle há muitos anos. Hoje eu tenho uma empresa no qual represento a Oracle aqui na região. Trabalho com Oracle há aproximadamente 27 anos, completando 27 anos agora, né? Então, uma boa evolução que a gente vai passar a partir de agora, eu vivenciei, né? Como programador Oracle, como DBA Oracle, como analista de sistemas Oracle, como analista de negócio Oracle, e agora como profissional da área de cloud. Então, eu entrei na Oracle como um estagiário quando eu estava no primeiro ano de faculdade. Então, fiquei lá por um bom tempo. Me formei dentro da Oracle, fiz todos os treinamentos dentro da Oracle e comecei a atuar como técnico dentro da Oracle. Depois, vim para Londrina e acabei vindo para Maringá em 99 e estou aqui desde então. Tá? Bom, a Oracle é uma empresa muito nova, se nós pensarmos um pouquinho em evolução. Tá? 3 acadêmicos, Larry Ellison, Bob Miner e Ed Oates, em 1977, estava nascendo nessa época, eles resolveram fundar uma empresa, né, de fundo de quintal, literalmente, com alguns metros quadrados, bem pequenininha, com o objetivo já bem certo de montar um conceito de banco de dados. Porque até então, o que nós tínhamos de recurso de banco de dados era o sistema, o RDBMS da IBM, tá? E mais nenhum outro comercial. Já em 78, quer dizer, no ano seguinte, eles simplesmente tinham a CIA como seu primeiro cliente comercial, e aonde começou a alavancar a criação de um produto líder no mercado até hoje. Tá? Então, eles montaram uma empresa com o nome inicial de SLD, e logo na sequência eles mudaram o nome para Relational Software Inc., a famosa RSI. E 2 anos depois da sua fundação, em 79, a Oracle, ainda não Oracle, mas a RSI lança a primeira versão comercial do produto do Oracle Database, porque nessa época só se falava e só queria o produto banco de dados. Tá? Então eles lançaram a primeira versão escrita em Assembler, tá? Como sendo comercial. E uma curiosidade, o número da versão eles lançaram como sendo 2, né? Porque segundo o Larry Ellison, que fazia a parte mais comercial, lançar um produto comercialmente falando, como sendo a primeira versão, eles entendiam que isso não seria comercializado, que eles não conseguiriam colocar no mercado. Então, por isso, eles lançaram uma versão 2. A versão 1 não existiu, basicamente. Tá? Em 1981, eles lançaram a primeira ferramenta de desenvolvimento de aplicação, que é um predecessor do Oracle Forms. Eu trabalho com o Oracle Forms já há 25 anos. É uma ferramenta gráfica de desenvolvimento de sistemas. É uma pacote levado para a suite da Oracle, né? Oracle Forms, Oracle Reports, Oracle Design, Discovery.
uma série de ferramentas que estão no mercado até hoje, e elas começaram a ser pensadas lá em 1981. Lembrando que nessa época nós tínhamos um poder computacional extremamente baixo, nós não tínhamos Windows, não tínhamos nada gráfico, então nós estamos falando de COBOL, e uma ferramenta que foi lançada para concorrer na época com processamento e com COBOL. Tá? Em 82, a Oracle virou Oracle propriamente dita, né? Então eles mudaram o nome da RSI para Oracle Corporation, oficialmente falando. Então isso é bem recente, né? Já em 83, eles reescreveram praticamente todo o RDBMS da Oracle em C e lançaram uma versão 3 do produto, que foi uma baita de uma revolução na época e já atenderam a arquitetura de 32 bits. Tá? Perceba que quase que ano a ano a Oracle vem lançando novas versões no mercado. A Oracle começou a ganhar muito dinheiro com esse produto e ela teve uma visão de negócio extremamente grande e começou a investir tudo que ela se ganhava. Então, eles produziam muitas coisas interessantes para a época. Em 85, em 84, eles lançaram a versão 4, já disponível para máquinas de pequeno poder de processamento, para PCs propriamente dito, né? A gente podia ter o Oracle em nossos computadores, estudar, começar a degustar o produto. Lembrando que nessa época, uma licença de banco Oracle era uma fortuna, era muito caro. Né? Então, somente empresas de governos, né, empresas gigantes que tinham e conseguiam trabalhar com o produto da Oracle como banco de dados. Em 85, ela lança a sua versão 5 e na sequência a 5.1 e já foi uma grande revolução também, porque ela permitia-se a parte de virtualização, né, coisa que não se pensava até então. Em 86 foi um salto muito grande. A Oracle estava com um produto extremamente bom, robusto, né? E já pegando grandes empresas, porém com uma massa de dados bastante grande, com um volume de processamento bastante grande, porém com pouco poder de processamento físico. Nós tínhamos pouco hardware que atendia a demanda de um processamento tão grande como que a Oracle estava querendo. Então, o que ela fez lá em 86? Incutiu o conceito do client server. Né? Ou seja, eu vou usar a minha estação de trabalho para processar alguns recursos que o meu servidor não está dando conta. Para quem trabalha ou já viu Oracle Farms, esse é o conceito. Eu uso muito o meu ambiente final para processamento, para poder livrar um pouquinho toda a minha parte de servidor. Tá? Em 87, a Oracle é classificada como a maior empresa de banco de dados do mundo, com uma pequena bagatela de 100 milhões de vendas, 100 milhões de dólares em vendas de produto de banco de dados. Tá? Então é uma cifra extremamente grande. Só uma observação, em 86 a Oracle abriu o seu mercado na Bolsa, né? Na Nasdaq, e é pela famosa símbolo de cotação que é o RCL. Para quem trabalha, para quem é DBA, para quem costuma trabalhar com bastante banco de dados, até hoje nós implementamos bancos com a sigla ORCL. Isso é muito comum até nas novas versões. Tá? E no ano seguinte a Oracle já bate 100 milhões de dólares em faturamento. Em 88, ela lança a versão 6, que já foi uma grande revolução do que nós tínhamos até então no mercado, porque passou a ter o controle de locks, né? O nível de tratativa de bloqueio de linha, que até então nós não tínhamos disponível, nós tínhamos que tratar isso tudo em aplicação, isso era bastante custoso para nós. Então, a Oracle, a cada versão que ela foi colocando no mercado, ela foi tirando funcionalidades que os programadores incutiam nas aplicações e foi trazendo para dentro do seu produto, para dentro do seu banco de dados. Parte de backup, de gerenciamento de memória, de recover, de status de recover, standby database e tudo mais, ela foi tirando de terceiros e trazendo
dentro do seu produto. Em 92, a Oracle lançou a versão 7 do produto, fixando lá 15 anos de empresa. Foi quando, não em 92, mas a versão 7 foi o meu primeiro contato com a Oracle. Foi quando eu entrei na Oracle e comecei a ministrar treinamentos desse produto aí na parte técnica, SQL, a parte de desenvolvimento, a parte de DBA, de administração de dados propriamente dito. Então, um baita de um produto que ficou por muitos anos rodando nas empresas por aí afora. Eu tenho clientes até hoje que ainda estão rodando bases legadas na versão 7, para vocês terem uma ideia. Outra coisa que a Oracle é bastante interessante, nessa evolução, tudo que foi feito lá atrás, ela não tem como compatibilidade. Então eu posso pegar um banco hoje rodando na versão 7 e jogar ele na 21, por exemplo, 21C, que eu consigo utilizar os seus recursos. Obviamente, as versões mais novas têm recursos mais novos, mas a gente não perde aquela base legada de clientes lá atrás. Em 95, a Oracle lança a sua primeira versão para a arquitetura 564 bits, uma revolução também no mercado nessa época. Foi quando eu entrei na Oracle. Em 96, ela lançou uma das versões mais estáveis do produto 7, que foi a release 7.3, e ficou um bom tempinho rodando aí. Em 97, a Oracle já começa a pensar em alguma coisa para a web e começa a enxergar que o mercado não é só produto de banco de dados. Então ela coloca no mercado lá, por exemplo, o Oracle Discovery. É uma baita de uma ferramenta e ela está sendo atualizada hoje pelo Analytics. Trabalhei muitos anos com esse Oracle Discovery, uma ferramenta de BI muito avançada para aquela época de 1997. Em 98, a Oracle lança o seu primeiro produto para Linux. Isso foi uma grande revolução, porque até então nós falávamos em grandes arquiteturas, em grandes servidores, estou falando de servidores disk, com processamentos pesados, com máquinas caríssimas. E aí nós começamos a ter produtos de banco de dados para máquinas menores, para x86, para uma arquitetura mais acessível ao nosso dia a dia, vamos dizer assim. Empresas médias, até empresas pequenas, começaram a degustar esse produto já naquela época. Para vocês terem uma ideia, em 98, 99 e 2000, junto com a Oracle, nós fizemos um trabalho muito grande em Londrina, na época chamado Polo Oracle, onde se difundia o produto nas empresas, nos hospitais, enfim, nas universidades, porque até então a Oracle não chegava aqui na nossa região, era só grandes capitais. Em 99, houve uma grande revolução e a Oracle deu uma virada no seu produto, uma mudança de paradigma extremamente grande, com uma simples letrinha após a versão 8 que ela coloca lá, que é a versão 8i. Sempre que a Oracle coloca uma letrinha na sua versão, ela faz praticamente um outro produto. Tá? É uma mudança de paradigma muito grande. Tudo aquilo que estava até aquele momento foi muito bom, foi muito interessante, mantém na versão, mas a gente vai incutir um conceito extremamente importante. E na época foi a parte de recursos de internet para dentro do seu banco de dados, e não mais em sistemas de servidores de aplicação. Então eu consigo trabalhar com XML nativo dentro do banco Oracle. Consigo até hoje, mas naquela época, em 99, era muito novo um recurso como esse. Tá? Porém, sempre que a Oracle resolveu fazer algumas mudanças grandes de versões, fatalmente, até porque a escrita do produto, a implementação é muito grande, fatalmente bugs acontecem. Por exemplo, eu sou DBA, a gente aplica patches de atualização quase que semanalmente nas bases, que é justamente para quê? Corrigir erros dos programadores internos da Oracle.
E a versão 8i não foi diferente. Né? Percebam que logo na sequência, a Oracle lançou a versão 2001, né? A Oracle lançou a versão 9i. Basicamente foi o quê? Ela lançou muito patch de atualização da 8, então já ficou uma coisa muito maçante, muito trabalhosa, muito difícil para se manter, falando a nível de mundo. Aí ela vai lá e faz o quê? Vamos pegar todos esses packs de atualizações que nós já lançamos e mais os que nós precisamos lançar, vamos embutir tudo num produto só, vamos dar a versão 9 e continuamos com o i para ele continuar o recurso de internet. Porém, já nessa época, a Oracle, devido à grande expansão das empresas e o aumento gigantesco das bases de dados, ela, e pouco poder de processamento, ela percebeu a necessidade de muito recurso de processamento, de muito processador, de muita memória, de distribuição de processamento. E aí na versão nova, na versão 9, ela já tentou lançar um conceito que infelizmente não pegou muito naquela época, mas foi um precursor para uma grande revolução na sua versão seguinte, que é o conceito do Oracle Hack. Então, muitos falam que ele surgiu na versão 10 do produto, não, foi na 9, mas é que ela ficou meio quadradinha, sabe? Ficou meio ruim de implementar, não funcionava muito legal, dava muita dor de cabeça, os nós perdiam, o interconnect não funcionava direito, eles perdiam comunicação, ficou um produto bastante deficitário. Né? Então, o que ela fez? Tentou lançar releases da 9 para corrigir esse produto, mas ela percebeu que os seus clientes não usavam o recurso do Oracle Hack, do Real Application Cluster. Essa é a abreviação do hack. Aí ela foi lá e lançou um novo produto, revolucionário. Do meu ponto de vista, um dos melhores produtos que a Oracle pôs no mercado até então, para os contextos em geral, tá? Que é a versão do 10G, o Grid Computing. Então perceba, uma nova mudança de letrinha. O I, a internet já estava tranquila, já estavam sem bugs, funcionando tudo perfeitamente, XML, web, tudo isso já não era mais segredo para a equipe da Oracle e nem para os seus clientes. Mas aí ela veio com um produto revolucionário que é a versão 10G, que é do hack, do Grid Computing. É onde eu tenho uma base de dados por trás, com vários nós, com vários servidores, compartilhando recursos de processador, de memória. Fiz uma manutenção hoje, inclusive, num cliente em Londrina de um Oracle Hack, com 3 nós, e um deles estava fora. Então, olha que situação interessante. Eu perdi um servidor, a minha empresa não parou, porque eu tinha 2 outros servidores que ainda estavam disponibilizando o meu banco de dados para a minha aplicação. É uma rede de supermercados bastante grande, então quer dizer, algo que poderia ter sido um caos, foi facilmente contornado por um recurso computacional. Depois de um tempo a máquina entrou no ar, no final da tarde, e isso já é automático. A partir do momento que eu coloco o terceiro nó naquele cluster, automaticamente ele já está disponibilizando acesso para os mais de 3.000 usuários que precisavam conectar no meu servidor. Tá? Então, a parte de gerenciamento de memória, por exemplo, na versão 10, que a gente sempre sofreu até então, a hora que conseguiu corrigir de uma forma fantástica. A parte de segmentação de objetos, de tabelas, de índices que ficavam muito fragmentados, com as save spaces gerenciadas localmente, que ela embutiu nessa versão 10, a hora que conseguiu evitar esse tipo de problema. Com isso nós passamos a ter mais performance na minha base de dados. Menos tempo para que eu precise fazer uma desfragmentação, porque não é simples fazer uma desfragmentação. Basicamente eu tenho que destruir meu servidor, recriar e voltar ao mercado. Então isso é bastante trabalhoso. E isso a Oracle nos deu um grande sossego na versão 10. Veja, como eu falei, no meu ponto de vista, eu acho a versão 10 uma das mais revolucionárias de todos os produtos que ela lançaram no mercado. E se vocês perceberem, praticamente quase todos os anos a Oracle lança release, lança versão.
A versão 10 foi lançada em 2003 e só em 2007 a Oracle lançou a versão 11. Quer dizer, foi de longe a versão que mais ficou rodando no mercado. Por quê? Estável, extremamente estável. Eu atendo mais de 90 bancos hoje, que eu sou responsável pela manutenção. Desses mais de 90 bancos, eu facilmente digo para vocês que 40, 45% ainda deles estão na versão 10. Por quê? Os caras não querem trocar. É estável. Trocar para quê? Só para atualizar a versão? Só para ficar na moda? É o que eu ouço. Isso não são minhas palavras. É o que eu ouço no meio empresarial. Tá? A versão 11 melhorou alguns recursos que era ainda deficitário na versão 10, principalmente na parte de alocação de memória RAM. Então, ele, através de um parâmetro, eu consigo gerenciar toda a parte da minha memória, coisa que até então eu tinha que fazer de forma manual. Isso foi fantástico. Eu acho que agregar os recursos da versão 11 no 10, porque basicamente não mudou conceito nenhum, foi só algumas pequenas inclusões de recurso, ficou perfeito. Né? Essa sim é uma das versões mais estáveis que nós temos do produto Oracle Database no mercado. Acontece que a versão 11, perceba que ela é a última da mudança de letrinha, né? Lá em 2013 nós temos a 12C, e aí começamos a entrar no motivo da nossa conversa de hoje, né? Então veja, só antes de eu entrar na versão 12C, a versão 11, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista técnico, é um recurso fantástico, porque a Oracle não limita processador, threads de processador. Então, se eu tenho um servidor com 16 cores, eu utilizo ele integralmente na versão 11, sem nenhuma limitação de software. Tá? A versão 12, né? Então, o que acontece? Hoje nós temos máquinas extremamente poderosas, né? E a Oracle, obviamente, é uma empresa comercial, percebeu isso daí, e na versão 12 ela limitou em 8 threads por processador. Né? Então, não adianta eu ter uma máquina de 16 processadores, um processador com 16 cores, que é um processador caríssimo. Né? Não adianta eu investir nisso, porque se eu colocar uma versão 12 ou superior, eu estarei sendo limitado. Então, eu vou utilizar somente 8. Tá? Então a Oracle fez essa limitação justamente para que vocês façam as trocas de versões, para que comprem licença para o segundo processador. Não vou entrar muito nessa parte comercial, tá? Mas veja, em 2010 houve uma grande aquisição da Oracle e aí já um cenário mais estratégico. Os mentores da Oracle já estavam pensando em nuvem, a ideia sempre foi essa. Né? Então, como que eu vou colocar uma nuvem se eu não tenho equipamento? Eu vou terceirizar os meus equipamentos? Acho que não iria dar certo. Né? O que a Oracle fez? Foi lá e comprou a Sun. Né? E aí começou a produzir os seus equipamentos. Eu instalei um Moda é uma appliance fabricada pela Sun, da Oracle, né? Eu instalei um Moda semana passada numa Unimed aqui na região. Eu vou falar uma coisa para vocês, é uma das máquinas mais perfeitas que eu já vi até hoje para rodar banco de dados Oracle. Ela foi feita para rodar banco do Oracle e interpretar instruções SQL. Não foi feita para mais nada. Não compra uma máquina dessa para ser um servidor de aplicação, por exemplo, um servidor de arquivo, um servidor de e-mail ou qualquer outra coisa. Compre para usá-la como um servidor de banco. Vocês, com toda certeza, uma outra máquina para bater no Moda tem que ter pelo menos 2 processadores e o Moda um único. E aí ele te entrega mais performance. São máquinas fantásticas. Então a Oracle casou perfeitamente a sua estrutura de banco de dados com a sua estrutura de hardware. Ela fez um hardware específico para executar o seu banco. Tá? Por que isso? Porque ela iria começar a montar megas data centers espalhados para o mundo inteiro. Obviamente começou primeiro lá nos Estados Unidos, daqui a pouco eu vou mostrar um mapinha ali de onde a Oracle tem data center no mundo. Né? Então, lá pelos Estados Unidos ela começou a colocar os seus data centers em operação.
Tudo isso por conta, em 2013, da versão 12C, C de Cloud Computing. Então perceba, nós achamos que a cloud, né, que a nuvem em si, ela é muito recente, mas a gente já falava em cloud em 2013, né? Não é tão recente assim. Acontece que a Oracle, diferente de outras clouds, que são mais comerciais, que são, vamos dizer assim, até mesmo mais acessíveis, né, para empresas menores, a Oracle sempre foca primeiro nos seus clientes atuais, que são grandes, que são gigantes, e depois ela começa a entregar produtos menores. Se vocês forem, por exemplo, hoje no ambiente da Oracle, vocês conseguem criar um login gratuito com o próprio e-mail de vocês. Vocês têm que colocar um cartão de crédito, mas não é debitado, podem ficar sossegados, tranquilos com relação a isso aí. E você consegue consumir recursos que estão dentro da 12C, por exemplo, e não paga nada, né? Servidores de aplicação, de BI, de analytics, de data warehouse, de autônomos database, e uma série de outros que a gente vai comentar ali na frente, tá? Mas vejam, a nuvem segura e consolidada, ela surgiu para nós dentro da Oracle em 2013. Perceba, até 2018, a Oracle rodou a sua nuvem na versão 12. E detalhe, a 21C, que é a última que nós temos no mercado hoje, ela é a versão 12. A 18, a 19 são versões 12. A 18 e 19 são releases. A Oracle montou uma ideia, pelo menos tentou colocar essa ideia para o mercado, que a partir de 2018, a cada ano, ela iria colocar um produto no mercado. Então, por isso, em 2018, a 18C, em 2019, a 19C. Perceba que a 18 nada mais é que a versão 12, release 2. É uma versão extremamente estável, tá? Até hoje nós temos a 12 rodando. Em dezembro de 2020, aí não sei por que a Oracle resolveu antecipar, mas em dezembro de 2020, ela lançou a versão 21C, tá? Então, ela pulou a versão 20, não temos essa versão disponível no mercado, e em 21 ela não lançou nada, não lançou nenhum produto, porque ela foi lançada lá em 2020, e foi uma injeção de bastante tecnologia, né, como por exemplo tabelas blockchain e uso de recursos JSON, tá, dentro do banco Oracle, independente de qualquer ferramenta. Em 2022 ela também não colocou nada no mercado, não temos uma release para 2022 e está previsto para 2023 ela lançar a 23C, que ainda vai continuar sendo a versão 12 do produto, tá? Bom, perceba que eu só falei sobre banco, né? A Oracle se resume a banco e todo mundo que você conversa, que trabalha, que já trabalhou com Oracle há algum tempo, acha que os seus produtos são banco de dados. E não é bem assim, né? Então eu que sou meio dinossauro dentro da Oracle, eu conheço muito mais banco de dados do que qualquer outro produto da Oracle. Mas essa geração nova que está começando com produtos Oracle, muitas dessas pessoas não conhecem SQL, não conhecem PLSQL, coisa que a gente não imaginava até pouco tempo atrás, né? Porque a Oracle se diversificou demais e ela está te entregando uma série de outros recursos além de banco de dados propriamente dito. Então, para a gente falar um pouquinho de cloud, eu tirei algumas definições. Esse material que eu estou usando, tá? Pode perceber que eu sempre estou colocando uma referência. Isso é tudo interno, é tudo colhido de dentro da Oracle, tá? Então, se for falar numa bibliografia, ela foi coletada toda de dentro de páginas da Oracle ou informações que são nos passadas pela Oracle, tá? Então, algumas definições importantes, eu vou ficar com a menorzinha ali, com o Gartner. É um estilo de computação no qual os recursos de TI massivamente escaláveis são disponibilizados sob a forma de serviços por meio da internet para múltiplos consumidores externos. É exatamente isso que a Oracle está nos entregando. Serviço. Eu preciso de um ambiente Linux? Toma. Eu preciso de um servidor Windows? Está aqui. Com licença, com licenciamento e tudo mais.
Eu preciso de um Oracle Database versão 11, pode usar. Versão 18, 19, versão 21, pode usar. Eu preciso de um Oracle Forms nas versões mais recentes, só provisionar a máquina. Eu preciso de um Oracle Analytics com BI, acessando um Oracle Autonomous para fazer uma extração de uma base de dados de terabytes. Provisionamos uma máquina dessa e foi em questão de 40 a 60 minutos. Ela está entregue para vocês. Tá? Então, esse é o conceito da Oracle. Ela te entrega o recurso. Tá? Só que ela não é tão, como diria assim, a Oracle não fica responsável por gerir todo esse ambiente. Então, nós ainda somos responsáveis por uma série de coisas, né? Ou de atividades. Então, eu não posso simplesmente falar, Oracle, faz todo o meu trabalho, que eu vou ficar aqui só contando o dinheiro que está entrando no meu caixa. Não dá para fazer isso. Então, eu ainda vou precisar de técnicos, tá? Que conheçam estruturas de servidor, que conheçam discos, que tenham conceitos de rede, que tenha conhecimento do sistema operacional, de aplicações de patch, enfim, essa parte a Oracle não faz. Ela te entrega, a máquina é tua. A parte física, a Oracle garante. Né? Hardware, discos, processador, memória, tudo isso ela garante para você. A gerência desse ambiente é sua, é do cliente. Tá? Muito bom. Algumas características da Oracle Cloud. On Demand. Fornece recursos de computação conforme necessário, automaticamente, sem exigir interação humana com o provedor de serviços. Eu estava vendo aqui agora há pouco alguns patrocinadores do evento e alguns deles eu atendo, eu sou DBA deles, esses muito grandes, e não só elas, mas outras. Em determinados períodos do mês, nós precisamos de mais processamento, por exemplo, do que em outros períodos. Um período de fechamento, um período de cálculo de folha, um período de contabilização geral dos meus eventos mensais, enfim. Então, eu consigo erguer processamento, baixar o processamento. Ele fala ali até de forma automática, né? Conforme necessário, automaticamente. Eu não gosto dessa palavra, sinceramente, porque eu acho que isso é um pouquinho de marketing. Ela não te entrega todo esse recurso assim de forma tão automática. Né? Então, você tem que apertar um botãozinho lá, vezes 2, vezes 5, né? E depois apertar também esses botõezinhos para tirar esses recursos. Tá? Mas, como eu falei, esse material não é meu, esse material é da Oracle. Tá? Elasticidade ali, né? Os recursos podem ser provisionados elasticamente e liberados, em alguns casos automaticamente. Percebe que aqui já tem um pouco de redundância ou contrariedade com o anterior, né? Em alguns casos automaticamente. Eu concordo mais com essa segunda opção. Máquinas de banco, a Oracle nunca cresce de forma automática, 0% de chance. Você tem que baixar a máquina para aumentar o shape dela para zero. Máquinas de aplicação, sim, você consegue colocar outros clusters. A partir do momento que você programou aqui, se essa máquina chegar em 80% de processamento, eu quero ligar uma outra que vai suprir a necessidade, vai aumentar o processamento, por exemplo, numa Black Friday ou em situação específica que vai haver um aumento temporário de recursos. Aplicação. Banco, nunca isso vai acontecer para vocês. Tá? Ali embaixo, o uso de recursos pode ser monitorado, controlado e relatado, fornecendo transparência ao provedor e ao consumidor de serviço utilizado. A Oracle nos fornece um painel. Esse painel é muito amplo, ele me dá informações tanto financeiras quanto técnicas. Quanto minha máquina está sendo usada, ou as minhas máquinas estão sendo usadas, porque eu posso ter inúmeras máquinas dentro do meu ambiente contratado. Então eu tenho sim esse monitoramento e eu não preciso fazer muito esforço com isso. Basta eu tirar alguns relatórios lá e ela vai me dar isso para a gente. O último lá, os recursos de computação do provedor são agrupados para atender vários consumidores usando um modelo multilocatário. Essa é a ideia da Oracle. Veja, eu sou DBA há 27 anos, de 26 para 27 anos. Lá atrás,
quando nós não tínhamos esses recursos aqui, e eu tenho um exemplo, eu tenho um cliente Apucarana, que é uma distribuidora muito grande, que eles estão com baixo poder de processamento. Na verdade, o servidor não está aguentando mais o volume de transações que a empresa cresceu. Então, a gente cresceu o hardware hoje no ambiente on-premise, é muito trabalhoso, é muito custoso, né? Eu vou migrar um banco agora no final de semana, numa fábrica de construções aqui em Maringá. Eles esperaram meses para chegar uma storage e para chegar um servidor. Às vezes não tem esse tempo todo, né? Então, para eu administrar um ambiente on-premise hoje, no ambiente que nós estamos atualmente, eu tenho que me precaver muito tempo antes. Crescimento de disco, crescimento de memória, processador, migrar a máquina. Então eu tenho que me organizar muito mais. E às vezes eu vou montar um banco agora que eu estou provisionando ela para 5, 6 anos talvez de vida útil daquela máquina. Então, nesse momento eu estou comprando uma máquina que está muito acima do que eu estou usando agora. Mas eu vou usar esse recurso daqui a 3 anos, por exemplo, 4 anos. Né? Então, ali, naquele conceito, a hora que eu ter tudo fracionado e distribuir isso daí para centenas de milhares de empresas que vão utilizar os mesmos recursos. Eu ter, por exemplo, uma máquina ODA e alocar um recurso para mim, porém essa máquina também está alocando recurso para ele, para aquela outra empresa, para aquela outra, está fatiando uma máquina que custa R$ 9.800, um servidor ODA para rodar um Oracle Enterprise é R$ 9.500, R$ 9.800. Então, talvez a minha empresa aí hoje nunca iria conseguir investir um montante desse para comprar um servidor de banco. Mas ela fatiada eu consigo utilizar esse recurso a um custo, sei lá, R$ 1.500 por mês, R$ 2.000 por mês, dependendo de quanto de recurso eu vou alocar para aquela máquina. Perceba, é totalmente pagável hoje em dia. Então eu começo a utilizar recursos de altíssima tecnologia, que antes eram impagáveis e que eu trabalhava em pouquíssimas empresas, e hoje eu estou trabalhando num monte. Né? Basta eu usar simplesmente esses recursos aí. Então, o que a Oracle nos entrega como solução? Né? Veja, toda a parte de storage. Quando se fala em armazenamento dentro da Oracle, 100% dos discos são NVMe. Então são discos de altíssima velocidade. Ah, mas eu vou usar só para backup, ou eu vou usar para um arquivo morto, ou eu vou usar para fazer uma exportação no banco Oracle, copiar umas imagens temporárias. Todos são discos NVMe. Tá? Muito mais rápidos que qualquer disco SSD ou all flash que vocês possam encontrar em qualquer arquitetura de servidor por aí afora. Tá? Servidores, eu preciso de um servidor físico, quero fazer um colocation dentro da hora que eu consigo? Sim, uma máquina ODA inclusive, ou até maior do que uma máquina ODA, eu consigo. Tá? Eu pago o aluguel daquela máquina. Acontece que para mim ela não vai depreciar, para mim ela não vai ficar velha, para mim ela não vai dar defeito, para mim ter passado 2 anos na hora que vai colocar outro no lugar eu não vou nem ficar sabendo, então eu tenho isso disponível para mim. Eu posso sim, se eu não quero uma máquina inteira, eu posso ter algumas máquinas virtuais para Windows, para Linux, para banco, para aplicação, para o que vocês quiserem utilizar, você pode locar esse recurso dentro da Oracle também. Sistemas operacionais, a maior parte do que nós temos disponível no mercado hoje, nós conseguimos trabalhar dentro da Oracle Cloud, tá? Sempre com o ODA, ele é uma arquitetura x86, tá? Então, por exemplo, eu não consigo fazer um DR do que eu tenho na usina lá, por exemplo, que é um ambiente RISC. Mas a hora que eu tenho uma ferramenta que faz essa conversão para mim, que eu pego a minha base aqui de um ambiente RISC e jogo na nuvem na Oracle, que é Intel. Tá? Eu consigo fazer isso daí. Está um pouquinho caro, mas eu consigo. Tá? Que mais? Database as a service. Né? Então, veja, uma licença de um servidor Oracle hoje, perpétua, ela custa R$110 mil. Depois mais 21 mil por ano para um processador.
Então, quer dizer, além de desembolsar um valor de R$110 mil, eu vou pagar anualmente para uma Oracle R$21 mil para poder utilizar aquele produto. É caro, né? Quantas empresas têm rodando Oracle? Muito, elas pagam, sim, elas pagam, por conta da segurança e de toda essa história que a gente viu aí para trás. Tá? Mas, por exemplo, um database Oracle com uma CPU disponível na cloud, 1 tera de armazenamento, custa R$1.300, R$1.400 por mês. É muito mais em conta. Né? Sem contar que eu não preciso comprar hardware, não gasto com energia, não me preocupo com estruturas de backup, ar-condicionado, controle de umidade, gerador e uma série de outras coisas que encarecem demais. Tá? Midway. Eu tenho, por exemplo, Oracle Farms rodando na usina. Né? Eu quero trabalhar em cima de um ambiente IaaS, web, da Oracle, tecnologia Oracle. Eu tenho isso pronto. É só eu provisionar a máquina. Né? Custa muito mais barato do que se eu for comprar e instalar localmente na minha empresa. E toda a parte de aplicações. A Oracle tem seu próprio RP, tem software de RH, software de logística, software para qualquer segmento empresarial que vocês tiverem no mercado, aí a Oracle consegue te oferecer. E você consegue pegar essas aplicações como serviço dentro da cloud Oracle. Tá? Então perceba, é muito vasto agora a quantidade de recursos que eu consigo trabalhar. Né? Então aquele profissional que vinha só do banco de dados, ele endoida num lab como esse daqui. E aqui é um exemplo do que eu tenho lá no painel que eu posso escolher para poder criar os meus objetos. Né? Então, aqui no cantinho, na parte de Developer Services, aqui a minha equipe de desenvolvimento, por exemplo, eu tenho o Apex, o primeiro recurso ali no cantinho, são low code, que a hora costuma dizer, né? Ou seja, é uma página web que você desenvolve uma aplicação inteira, por exemplo, para o seu cliente, a custo zero, basicamente com conhecimento de SQL, extremamente produtivo para vocês que são mais jovens, já devem ter um bom conhecimento de desenvolvimento para a web, vocês podem incutir recursos de Java ali dentro, HTML, então fica muito fácil vocês desenvolverem uma aplicação. A Oracle tem uma série de aplicativos que ela utiliza internamente dentro dela, que nós usamos como clientes, como usuários finais, vamos dizer assim, tudo feito em Apex. Né? Então, extremamente produtiva. Ela é gratuita. Você pode usar todos esses recursos, inclusive você cria uma máquina na cloud Oracle de graça, com o Apex instalado, e você começa a se divertir e fazer a sua aplicação lá dentro. Né? Então, veja, aqui embaixo, na parte Bar Meta, a parte de compute ali, veja, ali é a parte da minha alocação de recursos físicos propriamente dito. Então, eu faço um colocation dentro da Oracle, só que eu não coloco a máquina lá, eu só pago o aluguel da máquina, porque a máquina é roda, né? Eu só garanto que aquele roda vai ser 100% meu, não vai ser compartilhado com mais ninguém. Né? Então, isso me dá um conforto bastante grande. Containers, sistemas operacionais, VMware. Então eu posso provisionar inúmeras VMs lá dentro do meu ambiente. Eu tenho cliente com 50 VMs rodando dentro do Cloud Oracle há mais de 5 anos, totalmente estável. Olha ali do lado a parte de storage, discos sempre NVMe, como já havia dito, né? Para backup, para file system, para armazenamento de banco, de aplicação. Então eu vou alocando e vou consumindo só o que eu preciso. Por que eu vou colocar 5 TB de disco, sendo que eu vou usar esse recurso só daqui a 6 anos? Né? Pega um pouquinho, pega menos, pega 500 GB, depois eu vou crescendo de acordo com a minha necessidade. Aqui no centro, a parte de inteligência artificial e manipulação de dados. A Oracle tem produtos 100% rodando na web, por exemplo, para Big Data. Né? Então, não são gratuitos, são produtos relativamente caros. Mas se você pensar, ainda de repente vai sair mais barato do que as aquisições e tudo mais. Pela inteligência que esses recursos te entregam na parte de inteligência artificial, por exemplo, é bastante interessante a sua utilização. Tá? Mais um pouquinho do lado direito ali no centro, a parte de
particularmente mais me interessa, databases, né? Então ali que eu faço todas as minhas administrações, criação de banco, Oracle Standard, Enterprise, aloco recurso, manipulação de usuários, privilégios de acesso, crescimento de dados. Então todo aquele conhecimento que eu tinha lá no passado nos meus bancos on-premise, eu continuo aplicando 100%. Então não é porque eu estou pegando um recurso desse, colocando para minha empresa, que eu esqueço, que eu vou fechar o olho e eu simplesmente vou usar. Não é isso. Eu já falei isso agora há pouco e estou repetindo. Então eu tenho que manter esse ambiente. Então eu vou precisar ser um profissional qualificado para tal. Tá? Lá em cima, a parte de Analytics, é a ferramenta carro-chefe da Oracle hoje de BI. Ela faz milagres, né? Te colhe estatísticas a partir de uma base de dados fantástica. Em algum ponto aí deve ter um Autonomous Database, que é eu ainda não achei, mas ele está por aí em algum lugar. O Autonomous Database é o produto que a Oracle vem apostando, só que ele roda somente em bases Enterprise, que é, como diz a Oracle, ela faz toda a autonomia, é aquilo que todo mundo sonhou de não ter que fazer nada. O Autonomous, a Oracle tem que entregar isso para você. É o único produto da Oracle, de toda essa gama de produtos que eu trouxe ali para vocês, que faz o autogerenciamento. O único, tá? Sinceramente ainda não está, ainda está um pouquinho deficitário. Pelo preço, acho que ele devia entregar mais. Mas é o começo, né? A ideia é fazer com que o database se guie, né? Se gerencie automaticamente sem a presença do DBA. Espero que isso demore pelo menos mais uns 20 anos, senão eu vou ter que colocar de profissão. Aqui é uma mapinha que eu falei para vocês. Veja, quando a Oracle começou, o seu primeiro data center na cloud, eu tinha 5 clientes trabalhando com ele. Está ali nos Estados Unidos, no litoral, ali em Ashburn. Ali foi o primeiro data center que a Oracle colocou no mercado para cloud, atendendo o mundo inteiro. Aí ela veio para o Brasil, chamou todos os parceiros da Oracle, precisamos colocar no mercado da cloud, e tem que funcionar, e vai funcionar, é muito bom. Só que o que acontece? Isso foi a primeira versão do produto do Oracle Cloud. Essa primeira versão, a Oracle estava muito atrasada, comercialmente falando, em relação aos seus grandes concorrentes. Google, Amazon, Microsoft, basicamente isso. Estava extremamente atrasada. O que ela fez? Com dinheiro, foi lá e comprou uma série de empresas que trabalhavam ou que faziam cloud. Veio você para cá, quanto você vale? E não pedia nem desconto. Quanto você vale? Vem para cá. E pegou um monte de empresas no mercado, colocou aqui, coloca um produto de cloud no mercado em meses que eu preciso tirar o atraso de todo um tempo que eu dormi e não percebi os meus concorrentes me comendo pelas beiradas. Isso foi o que a Oracle fez. Ficou um produto quadrado, ruim, muito trabalhoso. Eu levei um cliente para lá, me arrependi até a última, enfim, não vou entrar nesse mérito. O fato é, primeiro, era em Ashburn, estamos no Brasil, a latência disso daí era muito alta, né? Então, fatalmente, nós tínhamos problemas de performance. Aí o que a Oracle fez? Ela vendeu no mundo inteiro, mas foi muita venda. Ashburn começou a não dar conta, ela montou outro em Chicago, montou em Fênix, montou em São José. E começou a montar sempre nos Estados Unidos, para distribuir processamentos, data centers, cargas e tudo mais, mas o nosso problema aqui no Brasil ainda não tinha sido resolvido, né? Só que a Oracle vendeu muito aqui na América do Sul e principalmente no Brasil. O que ela fez? Foi lá em Guarulhos e montou o primeiro data center no Brasil. Onde está escrito comercial ali é um data center técnico com uma equipe comercial que faz a venda. Tá? Então, nós tivemos uma dor de cabeça danada para mudar todos os nossos clientes de Ashburn para São Paulo. Mas assim,
mudou da água para o vinho. Ah, só um detalhe, quando veio para São Paulo, já não era mais na versão 1 da Cloud. Tá? O que a Oracle fez? A Oracle pegou os melhores programadores de cloud do mundo e contratou. Qual que é o teu salário? Sei lá quantos mil. Vem, pegou uma equipe gigantesca e reescreveram todo o produto Oracle Cloud. Tá? E deram o nome de OCI, Oracle Cloud Infrastructure. Esse sim é o produto que revolucionou a Cloud do Oracle. Extremamente estável, rápido, funcional, teoricamente simples de se trabalhar, tá? E veio para o Brasil. Quer dizer, é um produto totalmente diferente, mais escalável, tecnicamente melhor, mais performático e ainda aqui no Brasil. Só que a Oracle não tinha um ambiente de redundância no Brasil. Então, toda a sua redundância, né, de data center, ele mandava para a Europa e para os Estados Unidos. E aí, recentemente, coisa de 2 ou 3 anos, não lembro certo, ela montou o seu segundo data center no Brasil em Vinhedo, extremamente moderno também, com arquitetura sólida, replicando, e se eu quiser, hoje eu consigo alocar uma máquina em Vinhedo, uma máquina em São Paulo, uma máquina em Chicago, por exemplo, se eu tenho um cliente, por exemplo, que trabalha lá e quero levar um ambiente Windows lá, replicando o meu AD daqui para lá, perfeito, eu consigo. Então, quem está lá nos Estados Unidos está trabalhando numa latência muito menor. E detalhe, o preço que eu pago no Brasil é exatamente o mesmo valor de qualquer ambiente desses que eu escolher no mundo. Não vou pagar nem a mais e nem a menos. Exatamente o mesmo valor. Tá? Em primeiro, ela colocou um Microsoft Interconnect com a Azure. Né? Então, há uma comunicação entre as duas clouds. Eu mesmo atendo um cliente que ele tem toda a aplicação dele escrita em produtos Microsoft, só que ele optou para pedir que nós administrássemos o ambiente dele, e aí eu optou por usar todo ele na Cloud Oracle. E as aplicações nós fazemos um interconnect com o data center da Microsoft, que funciona perfeitamente e extremamente rápido, né? Parece que estava ligado à fibra efetivamente. Tá? Para a gente finalizar, vou rapidinho aqui nos modelos de serviço que a Oracle nos entrega. Nós podemos ter 3, IaaS, PaaS e SaaS. Falando um pouquinho de infraestrutura, né, que é o IaaS, como serviço propriamente dito, o que a Oracle nos entrega de IaaS? Basicamente, compute, armazenamento e rede. Né? Então, eu tenho processador, eu tenho disco e eu tenho uma network que eu posso trabalhar com os meus objetos. E também, uma parte legal ali, as minhas VMs, né? Os meus block storage, né? Que são os discos de boot das minhas máquinas, eu posso ter todas elas armazenadas aqui. Também tudo isso embaixo de hardware Oracle ali. Tá? Depois nós temos o PaaS, Plataforma as a Service. O que a Oracle nos entrega aqui como plataforma? Basicamente, olha o Autonomous Database aparecendo ali, ó. É uma plataforma. A grande maioria das plataformas, o meu nível de gerenciamento em cima desses objetos é muito menor do que o IaaS. Tá? Então, eu como profissional administro menos e a Oracle cuida mais desses ambientes aí para nós, dessa plataforma propriamente dita. Tá? E no SaaS, que é o Software as a Service, basicamente são os produtos das empresas que a Oracle comprou. Ela comprou uma empresa de RH, comprou uma empresa de logística, comprou uma empresa de ERP, comprou vários segmentos empresariais que entregam para vocês, como cliente final, um determinado produto, e se você optar por rodar isso na cloud, aí sim você não se preocupa com nada. Esse aqui é o único modelo que a Oracle gerencia 100% da estrutura física para vocês. Vocês não têm que pôr a mão em nada, a não ser no bolso para pagar a Oracle. Aqui é um gráfico legal. O primeiro gráfico aqui é o modelo tradicional, é onde o data center está local. Né? Então vocês, como técnicos, têm que gerir tudo aquilo ali.
network, storage, servidores, virtualizações, sistema operacional, a partir de ferramentas de middleware, runtime, de dados, replicações, standby, database, backup, recovery, aplicação, 100% desse ambiente é seu. Se o hardware queimar, você tem que ter um plano de contingência. Você administra. Olha o segundo gráfico ali, o IaaS. Se você pegar uma máquina virtual como infra, perceba que o que está em amarelo é responsabilidade sua, da empresa. Você como técnico administrar. O que está embaixo em cinza é responsabilidade da Oracle. Então, o que a Oracle cuida? Rede, storage, servidores e virtualizações. Estrutura física, basicamente. Vocês são responsáveis por administrar o sistema operacional. Então, se você pegou uma máquina Windows, coloque antivírus que ela não vai pôr. Instala as atualizações, os Windows Update, façam vocês. A Oracle não vai fazer. E detalhe, por compliance, a Oracle nunca vai entrar numa máquina sua. Ela nunca vai permitir isso. Que um profissional, eu, por exemplo, entre numa máquina de alguém. Não é possível. Ah, eu esqueci a senha, tem como descobrir? Não tem, a Oracle não te dá isso daí. A Oracle não... Se você pegar uma máquina, colocar um Oracle pirata lá dentro, a Oracle consegue descobrir? Não. Nossa, mas é certo fazer isso? De jeito nenhum, mas ela não consegue descobrir, tá? Porque ela não entra na sua máquina. O sistema operacional é de vocês administram, tá? A parte de middleware, runtime, os dados, aplicações, tudo isso vocês que gerenciam. Então, o backup, vocês vão fazer. Obviamente tem o painel da Oracle para tal. Eu quero um backup que eu vou configurar todo domingo como sendo full, durante a semana incremental e vou ter uma contingência de 30 dias. É simples fazer, mas a Oracle não faz. Vocês que vão fazer esse gerenciamento. Tá? Agora, se você pegar uma plataforma as a service, perceba que a sua administração se torna bem menor. Você fica responsável somente por parte de dados e aplicações. O restante é tudo da hora. Tá? Então ela coloca profissionais para fazer essa administração. Obviamente isso encarece um pouquinho mais o recurso que você vai alocar. Tá? E se você pegar um daqueles softwares que a Oracle tem como serviço, como eu comentei, olha lá, nada é sua responsabilidade. Somente abrir um browser, imputar valores no seu RP, faturar uma nota, emitir um boleto, fazer um relatório, enfim, trabalhar. Tá? A Oracle administra todo esse ambiente para vocês. O que eu tenho percebido como desafio dos nossos clientes atualmente? Tá? Veja, baixo custo. Reduzir a sobrecarga de configurar e gerenciar. Manter um ambiente on-premise hoje é muito caro. Isso custa muito para você. Não estou falando que a cloud é a melhor solução. Em hipótese alguma, tem uma solução idêntica para outro cliente. Então, tudo isso tem que ser analisado. Porque, às vezes, para mim, como cliente, cloud não foi perfeito. Para o meu vizinho, a internet dele é ruim, não tem um link redundante, cai o tempo todo, para ele vai ser uma porcaria. Não tem como. Tá? Então, tem que ser analisado caso a caso. Tá? Maior produtividade, automatizar e acelerar o time de marketing, ou seja, o tempo que o comércio espera de vocês da sua entrega. Tá? Então, às vezes eu fico perdendo muito tempo com coisas administrativas de TI e não faço aquilo que eu deveria entregar para os meus clientes como empresa. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Mesmo padrão de performance, consistência e padronização. Muito se fala, poxa, Windows, eu tenho meu ambiente local, ele vai ser muito mais rápido que cloud. Depende. Normalmente sim, por conta de latência. Mas a diferença de performance num ambiente local para cloud hoje, ela cai muito. Eu tenho situações de clientes que até aumentou por conta de servidor local ruim. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso daí também. Maior agilidade. TI tradicional não responde aos novos desafios. Isso aqui é o maior problema. Se eu for ter um ambiente dentro de casa, eu preciso de um técnico de sistema operacional, um técnico de banco de dados, um técnico que entenda hardware, né, que entenda de muita coisa técnica ali, que para minha empresa só, um profissional vai custar muito caro e vai faltar serviço.
É por isso que se tem muitas consultorias especializadas que atendem uma série de empresas. Só que se eu levo isso para a nuvem, esse problema eu não tenho mais, essa preocupação eu não tenho. Foco nas competências essenciais, foco em projetos estratégicos. Então eu começo a usar o meu poder de pessoas da TI para analisar processos de TI. E não me preocupar com uma atualização de Windows, de sistema operacional, de sei lá o quê, coisas que deixamos para a nuvem resolver. Diferenciais da Oracle Cloud. Portfólio completo de soluções da nuvem. Vocês viram, não é mais só banco de dados. Temos tudo lá dentro. O que vocês precisarem, pode ter certeza que vai ter lá. Tá? Custa. Mobilidade entre nuvem pública e privada. Então, basicamente, hoje nós podemos criar uma nuvem privada e ter um pedaço da minha nuvem saindo para fora da Cloud Oracle, né? Que é a que nós configuramos como público. Então, por exemplo, banco de dados eu deixo sempre na privada. Então, o meu nível de segurança é altíssimo. Turma, aí o pessoal vem e vai falar, mas saiu noticiário que invadiram um banco de dados que estava na Cloud Oracle. Pode acontecer. Perceba quantas configurações ali que eu mostrei agora há pouco que são feitas por terceiros ou pelas empresas. Se você fizer uma configuração mal feita daquela, deixar um banco de dados numa rede privada, pública, você vai ser invadido. Não tem para onde fugir. Tá? Ferramentas de monitoramento, a Oracle me dá, então eu preciso desenvolver, eu preciso fazer uma série de usar ferramentas de terceiro para monitorar o servidor, para monitorar I/O, enfim, já tem tudo isso pronto. O legal é que a Oracle é o único fornecedor de todas as soluções, hardware, software, serviço, rede, infra. Então, se tiver alguma coisa com problema, eles não vão poder jogar que é outro fornecedor. Vão ter que dar a solução. Tá? Muito bom. Aqui na parte de Universal Credit, eu estou com o tempo meio estouradinho aqui, então não é mais comercialzinho, então você pode contratar um pacotinho pequenininho, consumindo o que você quiser. Eu não quero, usei 15 dias uma máquina de PI, puxa, não me atendeu. Desliga ela. Você desligando na hora que não te cobra mais. Então você vai pagar sobre 15 dias. Então tem toda essa flexibilidade aqui, tá? Benefícios financeiros, então bilhetagem como serviço, né? Então eu pago só o que eu uso, não vou ficar pagando máquina por pagar. Então tem uma série de benefícios em faturamento em real, impostos sobre elegíveis, 10 teras de transferência de outbound. Eu nunca vi nenhum cliente utilizar isso hoje por mês. Tirar 10 teras da nuvem Oracle por algum motivo até hoje eu não vi ninguém fazer. Gratuito. Se você estourar esse limite, o custo que a Oracle cobra por tera é 0,00 alguma coisa de centavos. É isso, olha. Então, é um custo que nós não temos. Benefícios da Cloud. Alta performance, segurança e disponibilidade. A Oracle garante 99,998% de disponibilidade. Isso dá mais ou menos 13 minutos por ano de ambiente fora. Nos últimos 3 anos eu não vi a Oracle sair do ar. Eu administro muitas bases em cloud hoje, então está bem sossegado isso daí. Tá? Discos de baixa latência, 100% dos ambientes são os discos NVMe, não tem como eu pôr discos piores. Então nós temos bastante vantagens aqui interessantes para a Oracle. Uma delas é aquela última, não é um técnico, mas existe a figura do CSM, que teoricamente é um pós-venda, que você está com uma lentidão, você está com uma dor de cabeça, você está naquele desespero, você tem para quem ligar e soltar o verbo do cara. Diferente de só abrir chamado, aguardar alguém atender, então você tem um relacionamento mais humano. Essa pessoa não é técnica assim, não vai resolver seus problemas, mas é aquela pessoa que te ouve, e se o negócio for muito urgente, o cliente for importante para a Oracle, ele sobe alguns degraus com maior facilidade lá dentro. Rapidinho aqui, um comparativo, nível de atendimento oferecido pela Oracle, então, disponibilidade 99,95%, coberto pela Oracle, os demais também. A parte de performance, a Oracle garantiu performance de 99,9% da disponibilidade dos seus produtos, os demais não.
isso não é meu, tá? Como eu falei, tem até a fonte ali embaixo, a hora que faz pesquisas regulares dessas informações, tá? Console de gerenciamento disponível, 99,9% da disponibilidade do ambiente, ela estava acessível para os clientes finais, tá? Então, a Oracle na parte técnica, ela tem alguns números que são favoráveis, tá? Alguns números também rapidinhos aqui, ó, mais de 400 hospitais no Brasil rodando em OCI, 50% da produção de soja mundial trafega pela Oracle Cloud, 13 de 15 das maiores empresas de telecom estão na Oracle Cloud Infrastructure, 14 mil quilômetros de linhas férreas são feitos por empresa que usa Cloud, 26% de volume de transporte de grãos estão trafegando em Cloud, 90% das simulações de financiamento bancário estão em Cloud Oracle, 7,4 milhões de vidas foram atendidas pelas Unimedes, hospitais e por aí afora no Brasil em Oracle Cloud, mais de 600 lojas da maior varejista do Brasil rodando em Oracle Cloud, mais de 8 milhões de passageiros embarcados armazenando informações dentro do OCI da Oracle, mais de 20 milhões de residências atendidas com fornecimento de água no Rio de Janeiro, sendo armazenado em Oracle Cloud. O que mais? Mais de 100 bilhões de valor de mercado da maior empresa da América Latina e uma das maiores do mundo, com operação financeira assistida pela OCI. Operação cartão de transporte público da quarta maior metrópole do mundo rodando em cloud. Isso aqui na maior parte é Brasil, tá? Nós não peguei essas informações a nível de número. E maior operação de venda de gás da plataforma autônoma rodando em Oracle Cloud. Então perceba, a Oracle Cloud, ela é uma cloud parruda, é para empresas de altíssimo porte, tá? Médio, grande, pequeno, obviamente vai ser muito bem atendida. Essa é a grande vantagem. Essas empresas gastam milhões, mas a minha empresa que é pequenininha vai usar essa mesma estrutura que eles usam pagando um valor muito mais barato. Aqui eu peguei alguns clientes meus aqui no Paraná, tá? Uma boa parte deles eu atendo, obviamente não são todos, eu também estou colocando alguns aqui, só para vocês terem uma ideia mais de micro-região mesmo, que nós atendemos, Unimedes, Avenorte, Madeira, Viasoft, enfim, Java Franco, vários abatedouros, consórcio e assim por diante. Finalizando, há 45 anos ajudando a gerenciar os dados mais importantes do mundo inteiro. Isso é o resumo da Oracle no mercado até então. Desses 45 anos, 27 eu estou com a Oracle trabalhando. Agradeço a paciência de vocês, estou à disposição, se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Gostaríamos de agradecer pela palestra de hoje e também gostaríamos de agradecer pela presença de todos. Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta também. Pode falar. Curiosos, quando você mostrou aquela figura, né, dos 3 níveis de serviço, né, e aí você comentou que vai aumentando o custo, obviamente, porque você vai transferindo também responsabilidade para a empresa. Você poderia, não sei se é possível, mas dar uma ideia de grandeza, assim, em que nível aumentaria o custo, por exemplo, de eu ter o primeiro nível era IaaS, né? Era só a parte de carne, para aquela parte onde eu já tinha um suporte maior. Pra gente, assim, para ter, dá para eu ter uma ideia, do nível de quanto que aumenta para eu passar de um para o outro. O aumento não é basicamente, o grande percentual de aumento não é por conta do pessoal. A
aquela responsabilidade é minha, passou a ser da hora. Quando eu vou para a paz, por que quase tudo fica responsabilidade da hora? Porque eu estou pegando uma máquina só para mim normalmente. É isso que encarece mais. Então eu estou pegando uma Oda, que é uma máquina de... A menor Oda que você vai comprar hoje é R$1,5 milhão, R$2 milhões. E eu estou falando que esse Oda é só meu. Né? Você não vai virtualizar ele para mais ninguém, para nenhuma outra empresa. Então isso que encarece mais. Né? Porque isso daí está no data center da Oracle. Eu acabei esquecendo, eu tive, antes da pandemia no data center da Oracle, eu tirei várias fotos lá. São salas, são 5 ou 6 salas mais ou menos do tamanho desse ambiente, com servidores do chão ao teto, com um corredorzinho para você andar no meio. Então, a tua máquina está lá. Entendeu? Então, você está colocando um pedaço físico que poderia atender 100, 200, 300 empresas, mas está atendendo só você. Então, aí, respondendo a tua pergunta, vai ficar mais ou menos 80%, 150% mais caro do que se você estivesse pegando por aqui. A mesma... Não é a mesma máquina, porque lá fatalmente você tem muito mais recurso. Né? Agora, se você configurar uma máquina lá, num ambiente de infra, você colocar no mesmo porte daquela, aquela lá vai ficar pelo menos 100% mais caro. Fora? A gente sabe que a Oracle tem uma parceria com grandes instituições de ensino, né? Inclusive com a nossa aqui, a gente tem feito principalmente para trazer a tecnologia, ensinar a tecnologia para os professores usarem, né? E já ensinarem de quebra os alunos também. Eu queria saber se existe algum programa que fornece essa infraestrutura para essas instituições de ensino, né? Se existe interesse nessa parceria aí das instituições de ensino públicas principalmente, né? Existe, olha só. Eu até falei em algum momento da apresentação sobre o Polo Oracle de Londrina. Esse conceito nasceu em Londrina. Em 1996, eu estava no primeiro e segundo ano da faculdade, só que trabalhava dentro da Oracle. A Oracle deu treinamentos gratuitos para... Na época tinha 3 universidades em Londrina, entre públicas e privadas, se não me engano. Eu dei treinamento para todos os professores naquela época, para a Oracle fomentar o conhecimento para os professores, para que eles pudessem repassar isso para os alunos. E aí o que ela fez em troca? Ela dava licenciamento para que você pudesse utilizar isso nas universidades. Eu tenho meu laboratório de informática, eu vou dar aula, então eu tenho um database instalado. Eu uso uma SQL da Oracle. Isso até um bom tempo atrás era gratuito. Eu não estou mais muito a par dessa parte comercial, mas recentemente, depois de alguns anos, a Oracle começou a cobrar um valor bem irrisório para as universidades poder ter esse acesso. E hoje, eu não sei mais se a Oracle mantém a política da gratuidade, porém, eu tenho certeza absoluta que ainda existe a política do meio acadêmico. Tá? Então, você tem sim, eu teria que me informar melhor quais são as condições para que você possa utilizar esses recursos. Mas, basicamente, a universidade entra em contato com uma área comercial da Oracle, demonstrando interesse, e aí, no custo, se tiver, muito baixo ou zero. Eu não sei se para faculdades privadas ela cobra alguma coisa, para faculdades estaduais e federais ela não cobra. Então, ela tem uma política bastante ampla disso daí. Vale a pena, é bastante interessante. Também só uma pergunta para ter noção da escala, da grandeza. A partir de que tamanho de empresa compensa esses modelos mais caros, modelos mais geríveis? Eu não sei nem a palavra, porque eu não tenho a... Por exemplo, eu atendo algumas unidades maiores e algumas delas optaram por ter um bar metro, para ter uma máquina só deles para processamento. Poucas. Tá? Sinceramente, são pouquíssimas as empresas que precisam por exemplo, uma companhia, aqueles exemplos maiores que eu citei ali, né? Uma companhia do Rio de Janeiro, lá de água, por exemplo, essas tem bar metro. Tem uma companhia de gás do Nordeste, porque eu fiz um serviço para eles lá também, eles têm 3 rodas em cloud específicas para eles. Então,
fala em grandes... É dezenas de milhão de clientes, Você contar o dezenas de milhão de funcionários. Operadora telefônica, entendeu? Agora, empresas normalmente não tem. Não tem porque a infra te atende muito bem. E você não vai passar apurado de jeito nenhum. Mas Desculpa. Parte desse custo vai virar interno, que você vai ter basicamente uma tribo de Oracle lá dentro. Exatamente. Eu atendo um cliente que tem quase 19 teras de um RP trabalhando com uma infra, com Oracle Cloud, Enterprise, com 16 CPUs. Você tem uma ideia, isso pode crescer muito ainda. Então, quer dizer, uma máquina que custa 20, 22 mil por mês, mais ou menos. Se eu fosse comprar uma máquina dessa, seria 8, 9 milhões para trocar a cada 5 anos, 3 anos. Você comentou bastante sobre o Oracle DB, os informes. Hoje em dia, a gente tem bancos de dados open source, como o Postgre, por exemplo, que tem alguns recursos bacana. Para desenvolvimento web, a gente tem vários frameworks que facilitam bastante o desenvolvimento. Eu queria saber um pouquinho quais vantagens esses produtos da Oracle têm para compensar uma licença deles. O custo, né? Primeiro, você tem todo um suporte por trás dentro da Oracle, que qualquer bug reportado num desses produtos, a Oracle te garante por contrato que ela tem que resolver o teu problema. Porque você acha que tem tantas releases, versões que ela lançou no período. Bugs. Se você pegar historicamente, a cada 3 meses, a Oracle lança o que ela chama de Critical Path, que são paths de segurança. Ou seja, correção de vulnerabilidades de banco de dados. Cada 3 meses. É muito pouco tempo. Então, quer dizer, tem gente invadindo os bancos Oracle por aí afora, infelizmente até hoje. Tá? Então, isso é a maior segurança que você tem de provavelmente ter o produto ser o mais seguro do mercado. Então, esse é um ponto que faz com que vale a pena a empresa pagar o licenciamento para ter essa garantia. Perdão. Nesse caso, o que você usa? Se são linguagens próprias, são frameworks próprios, fechados, para desenvolver dentro da Oracle? Ou eu posso usar tudo e eu só uso? Você usa o que você quiser, inclusive Java. Tá? Então, a hora que eu te entrego um servidor de banco, lá você conhece suas tabelas, procedures, functions, figures, packages, programação para eles que é. Se você quiser partir para a parte web, Java, HTML, o que você quiser usar, C Sharp, enfim. E se você quiser partir para produtos Oracle, você tem o Oracle Forms 11, 12. Então, o Oracle Forms é uma linguagem ou é uma ferramenta, como se fosse um Delphi, um Visual Basic, é uma ferramenta orientada a eventos de alta produtividade. Eu trabalho com ela há 25 anos. Ela é extremamente produtiva. Qual é o problema dela? É que foi perguntado, é um licenciamento, né? Ela não é free, mas eu faço uma aplicação, um cadastro, por exemplo, em Forms, em coisa de 5 minutos. Produtivo, funcional e entrega final para o usuário. Então, é uma coisa empresária. Né? É empresarial. Agora, por exemplo, eu estou dentro do grupo Usina Santa Terezinha, extremamente grande. São 10 empresas, Paraná, Mato Grosso, 9 mil funcionários. Sabe qual é o desenvolvimento todo interno, inclusive RH, folha de pagamento, 100%, não tem um software terceirizado. Sabe quantos programadores nós temos lá? 5. Inclusive eu sou um deles. Entendeu? E sou DBA, quer dizer, eu não fico full no desenvolvimento. Se eu tivesse em qualquer outra arquitetura, não desmerecendo, eu teria pelo menos 20, 30 programadores ali dentro. Não temos nenhum analista, porque esse pessoal todo, eles fazem análise, modelagem e desenvolvem. 5 pessoas. Isso é a produção de Forms. Aí você fala assim, puxa, eu vou ter que pagar R$1.000 por desenvolvedor uma vez na vida e depois o valor da licença do IAS por servidor vai te custar aí R$50 mil, R$40 mil por um servidor. Para uma empresa que tem 3.500
usuários simultâneos todo dia, eu acho que se dilui muito. Terceirizar o desenvolvimento ficaria muito mais caro. Exatamente. Né? E o tempo de entrega? Por exemplo, eu preciso de uma operação, nós vamos fazer uma exportação amanhã, lá em Paranaguá, de açúcar, por Oriente Médio. Tivemos que mexer num código hoje porque é uma mudança fiscal que não estava prevista. Nós fizemos em coisa de meia hora. Isso é produção. Isso é o preço. Ok, pessoal? Mais alguma perguntinha?